Seja bem-vindo a mais um episódio do Café e Gestão. Hoje vamos conversar sobre planejamento tributário e para falar do assunto convidamos o advogado Fernando Mangold. Seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde, tudo bem, Jéssica? Tudo certo? Vamos tratar hoje de um assunto que está sempre em alta, com os provedores de internet, que é planejamento tributário. Para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que você nos explicasse melhor o que é planejamento tributário no cenário dos provedores de internet. Bom, o provedor de internet regional cresceu muito nos últimos tempos, né? Ele veio desenvolvendo suas atividades, ocupando um espaço dentro que as grandes telecomunicações não conseguiram ocupar. Com esse crescimento, vieram as obrigações acessórias, que é o tributário. O que acontece na prática, Jéssica? O regime tributário inicial de qualquer empresa normalmente é no Simples Nacional. Então, é uma tributação mais baixa, né? Quando chega numa faixa acima de 3 milhões e 600 ao ano, né, automaticamente o provedor ele é excluído dessa faixa, né? Ele deve comunicar isso. Nem todo provedor faz essa transição da forma correta, né? Muitos deles fazem um planejamento dividindo esse faturamento em mais do que um CNPJ, o que não é o recomendado, né? Então, o que precisa ser feito? Ele precisa estudar melhor qual que é a faixa que ele vai entrar de faturamento para quando ele for mudar de regime. Bom, o que acontece também, que é muito comum, que o provedor, quando ele ainda está no Simples Nacional, ele não olha muito para a separação de serviços, ele não olha muito para dentro das atividades dele para saber o que é o serviço correto de telecomunicações e o que é o serviço de valor adicionado, ou os serviços que ele presta. É muito comum que o provedor de internet preste mais do que um serviço dentro da sua composição. Mas, como eu falei, como ele está ainda dentro do Simples Nacional e a tributação encaixa dentro do faturamento dele, ele não se preocupa com isso. Quando o contador dele, quando ele se dá conta que ele vai ter que mudar de regime tributário, aí ele vê o tamanho da carga tributária que ele vai ter que enfrentar, principalmente do ICMS, que hoje ainda está de 25% a 30%, dependendo do estado, ele resolve adicionar serviços, ou como as fiscalizações dizem, fatiar o serviço. O que acontece? Ele está faturando um plano de internet a R$100, como SCM, como serviço de telecomunicações. No mês seguinte, ele fatura aquele mesmo serviço a R$80. E R$20 ou R$30, dependendo de cada caso, ele começa a faturar com algum tipo de SVA. O Estado entende isso como fatiamento. Então, o que é o correto de ele fazer? Ele tem que olhar para a operação dele e fazer isso adequadamente. Ainda falando sobre planejamento tributário, é muito importante, então, que o provedor, quando ele vai fazer essa adequação, essa revisão do plano de negócio deles, é isso que é importante, essa palavra, o plano de negócio, ele vai revisar como ele trabalha. Então, ele vai ter que olhar como ele faz, como ele atende cada serviço que ele presta. Então, obviamente, o mais claro é o serviço de telecomunicações e ele vai ver outros serviços que, porventura, ele já presta ou ele venha querer prestar. Então, a primeira coisa é operacional. Ele tem que olhar para a operação dele. O que eu faço? O que eu entrego para o meu cliente? A outra coisa que ele vai ter que olhar todos os contratos de negócio. A partir do momento que ele entendeu o que ele faz, o objeto, que é lá no direito tributário o fato gerador daquilo que ele faz, ele vai adequar os contratos dele. Ok, fiz a adequação contratual, eu também preciso olhar para a minha contabilidade. Então, o contador da empresa vai ter que pegar e entender, conforme a operação, como ele deve adequar o plano de contas contábil dele, de acordo com os serviços que ele presta. Ele tem que contabilizar corretamente. Então, por exemplo, se eu vou receber no serviço de telecomunicações uma fibra óptica, eu vou classificar isso como insumo de telecomunicações. Daqui a pouco, se eu for receber um insumo, que é aquele cabo azul, cabo UTP, por exemplo, que é o cabo de rede interna, e eu presto, porventura, um serviço de informática na composição do serviço, eu classifico isso como um insumo para o serviço de informática. Então, cada detalhe é importante, Eu vou ter que também olhar para a minha contabilidade a fundo.
Então, outra coisa que é muito importante, o pessoal não pega muito, é adequar muito bem os planos de serviço, né? O que são os planos de serviço? Aquele plano que eu vou vender de fato. Eu tenho que deixar isso muito claro. Isso é uma obrigação da regulamentação da Anatel, que isso deve estar divulgado no local adequado. Então, quando o provedor está olhando o plano de serviço, ele está atendendo uma regulamentação da Anatel e ele também está deixando mais claro o que ele vende como. Para dar um exemplo, se eu tenho lá um plano composto com um streaming, mais um suporte técnico de informática, um suporte avançado, algumas empresas chamam de suporte VIP, serviço de gerenciamento de redes, mais o serviço de telecomunicação, que é a internet, eu tenho que compor isso, descrever certinho, eu tenho que separar esses valores para que fique claro isso para o consumidor. E é muito importante, outro detalhe, que o consumidor ele tenha uma opção de contratar o plano separado. Esse é um detalhe bem importante que deve ser observado. Então, basicamente, esse é o conjunto de coisas que o provedor tem que olhar para fazer o planejamento tributário. Por mais que a gente fale em planejamento tributário, quando a gente fala em tributação, a gente está falando no negócio da empresa, né? Então, há que se entender muito bem o que a empresa está prestando de serviço para que ela tribute corretamente. Perfeito. Essa questão de ter o plano disponível somente a internet e não o combo, nem eu não sabia também. Então é algo bem importante, papel e caneta para anotar, né? Porque são detalhes que no dia a dia passa despercebido e faz toda a diferença, né? Exatamente. O que acontece, Jéssica? Isso é muito importante. A fiscalização tributária hoje, quando eles vão fazer um acompanhamento tributário e podem vir a notificar um provedor por estar enquadrado um serviço diferente, eles olham no todo. Eles entram no site da empresa para ver como que aquilo está divulgado. Eles vão ligar lá na empresa, como se passando por um consumidor, e perguntar para o vendedor explicar o que é o plano que está sendo comercializado. Então, não basta você fazer uma maquiagem. Você precisa fazer adequadamente o serviço. Isso aqui que eu estou falando para vocês é de uma conversa com o fiscal de Estado que eu tive nessa semana. Essa foi um debate que eu tive com ele exatamente. Ele falou, olha, se não tiver isso, eu como fiscal, eu vou entender que isso foi uma simulação. É necessário que as coisas estejam claras, né? Então, você precisa fazer adequadamente esse passo a passo que eu comentei aqui para você se adequar corretamente. Porque hoje, com a vinda dos combos, né, é bem comum que o provedor que trabalhava só com internet vá aderindo à telefonia, TV, e tudo isso precisa ser feito da forma correta também, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre converso muito com o provedor, né, quando a gente vai começar um plano de adequação para a parte tributária, eu digo, a gente precisa treinar o pessoal de vendas. Eles precisam entender isso, eles precisam gerar valor naquilo que estão fazendo. E a revisão do plano tributário é uma oportunidade do provedor rever o todo dele, rever como ele faz cada coisa, porque assim ele vai conseguir não só ter uma eficiência melhor naquilo que ele gasta com tributação, economizar dinheiro, né, que é o que se busca, como ele vai acabar vendendo mais, ele aumenta a lucratividade dele de duas formas, ele acaba vendendo melhor. Porque nós, como consumidores, o que a gente quer? A gente quer um bom serviço, mas a gente também quer vantagens, né? Se a gente vai contratar uma internet que custa R$100, mas aí eu tenho um telefone agregado, eu tenho também um acesso a um streaming, eu tenho um suporte que eu vou ter diferenciado que o meu concorrente não tem, poxa, eu vou querer isso. Agora, se eu não for informado sobre isso, e daqui a pouco eu recebo a informação quando eu vou no boleto, uma coisa que eu não entendo, né? Ou ainda uma nota fiscal estranha, isso às vezes vai gerar mais um custo para o provedor, porque aquele cliente vai ligar na central, vai ocupar uma linha de telefone, vai ocupar um atendente do provedor, ou seja, em vez de tu estar gerando uma eficiência tributária, tu está gerando uma ineficiência operacional. Exatamente. Então é muito importante fazer todo o processo correto para a gente ter o melhor benefício do planejamento tributário. Ótimo. E quais erros você percebe que é comum ocorrer pela falta do planejamento tributário? O maior erro que eu vejo é assim, o provedor ele vai mudar o regime, ele sente que vai pagar aquele tributo,
Ele pega toda a receita que ele tem lá, ele tem uma receita vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma receita de R$100.000 por mês com o meu provedor. E eu faturo tudo com SCM. Aí ele vai lá e vem uma consultoria, ou ele assistiu uma palestra, ele viu em algum lugar, o contador ouviu em alguma coisa dizendo, olha, você pode ter SVA porque a tua operação tem SVA. Ele vai lá no mês seguinte, pega aqueles R$100.000 que ele está recolhendo imposto sobre aquele valor, e no mês seguinte ele começa a recolher em cima de R$70.000. Do mês para o outro, tudo. O que acontece? Como é que a fiscalização entende isso? Ele entende que isso foi, eles chamam de fatiamento. Você simplesmente pegou uma receita e reduziu. Por quê? Qual que é a grande tese hoje dos fiscais? Eles dizem o seguinte, se você adicionou um serviço, isso quer dizer o seguinte na prática, você vendeu aquilo, concorda? Então você tinha uma situação, você incluiu aquele serviço no teu portfólio e você vendeu aquilo, você convenceu alguém a vender aquele serviço de valor adicionado. Certo? Então ele entende como é que você pegou toda a tua base de clientes e de um mês para o outro convenceu 100% da tua base a contratar um serviço novo. Esse é um fato, né? E assim, é importante a gente dar um passo atrás, quando a gente fala em planejamento tributário, e a gente entender um pouco as espécies de serviço de valor adicionado. Né? Então assim, Jéssica, o que é muito comum que eu vejo, o pessoal fala muito por aí em serviço de valor adicionado, que é um gênero, e se bate muito na espécie do serviço de conexão à internet. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho então da história de como começou a internet, o SCI, que é isso que hoje dá muita confusão. Porque o que acontece? Os primeiros provedores de internet, eles eram provedores de conexão à internet. Para quem vai lembrar disso, que a gente não tem que pedir a idade de ninguém, né? Mas alguém que já usou a internet discada? Não, né? Ninguém usou a internet discada. Eu usei a internet discada. Na época da internet discada, a gente se conectava na linha de telefone. A internet funcionava em cima de uma linha, tu tinha que ter uma linha de telefone em casa. Então você tinha que ter o serviço de telecomunicações, né? Que era o quê? O cabo de telefone que vinha na rua até a tua casa, ligava aquele cabinho lá de CI, lá, o telefonezinho na sua casa, e você tinha que contratar um serviço de conexão, né? Que ficava, né, fazia de fato aquele discadorzinho, fazia um barulhinho que eu não vou imitar aqui, mas você tinha que se conectar e ele cobrava pulso. Você pagava, além de pagar o provedor de comunicação à internet, o UOL, por exemplo, né? Daqui a pouco eu lembro de outros nomes, mas um dos mais famosos é o UOL. E esse serviço e além disso você pagava o pulso telefônico. Cara, era caríssimo, né? Eu lembro, a internet durante a semana você não tinha como usar, era muito caro. Eu lembro muito bem, você usava final de semana. E no final de semana, quando você se conectava no sábado, se você ficasse conectado até domingo, você pagava só um pulso de telefone. Você sabe o que é um pulso de telefone? Não. A telefonia no passado você não pagava por minuto, você pagava por pulso de ligação. Cada tantos pulsos ele gerava uma métrica de cobrança. Mas isso, o que é importante a gente entender? Eu tinha claramente dois serviços de duas empresas. Eu tinha uma empresa que prestava conexão ao serviço de internet e eu tinha uma empresa que prestava o serviço de telecomunicações. É importante ter um entendimento correto, né, da legislação quando a gente for falar de serviço de comunicação multimídia e serviço de valor adicionado. Então, na Lei Geral de Telecomunicações, o serviço de comunicação multimídia, né, ele está no artigo 60, né, que ele vai falar que é a transmissão de dados de um ponto até outro, lá está bem explicado. E no artigo 61, o serviço de valor adicionado, né? Onde ele vai dizer que é todo aquele serviço que adiciona, que agrega a um serviço de telecomunicações, do artigo 60. O que aconteceu na prática? Quando começam a surgir os provedores de internet, os primeiros provedores de internet, como é que ele começou a trabalhar? Ele começou a trabalhar com esse serviço. Ok, estava tudo claro. Aí esse provedor, daqui a pouco ele foi entender que ele podia comprar um rádio. Ele podia colocar os primeiros acessos à internet, né, de alta velocidade, que não precisava da linha telefônica, que você desocupava a linha telefônica, até o marketing fazia, olha, você não vai precisar mais pagar o pulso, você vai ter só essa mensalidade aqui. Mas você tinha uma antena, né, ligada de um ponto a outro, ok? E ela fazia o quê? Fazia já o serviço de telecomunicações. Aqui o provedor começou a ter dois serviços. Ele começou a ter telecomunicações, que era justamente o tráfego de dados de um ponto a outro
né? E ele também tinha o serviço de conexão à internet. Então esse provedor, ele tinha o quê? Ele contratava o insumo de uma operadora, né? E ele, a partir daquele ponto de presença dele, ele leva via rádio até a casa do cliente dele com uma antena. Isso aqui é telecomunicações. A conexão à internet, aí a gente tem que entender, né, como é que funciona todo aquele mundo do IP, né, aqueles ranges de IP fixo que o provedor precisa pegar da operadora, do NIC.br, do CGI.br, para ele poder trafegar, para ele poder se conectar ao mundo da internet. Porque senão ia parar aqui a comunicação, ele não ia poder acessar nenhuma aplicação, ok? Então, aqui começa a confusão, né? Aqui, aí a gente entra naquilo que eu falei antes. O provedor, né, ele normalmente, na grande maioria dos hoje grandes empresários, que hoje são grandes empresários, os donos de provedor de internet, na grande maioria deles eram técnicos de informática, ou alguém que, né, o cara da TI, né, que a gente dizia, que ele consertava o computador, fazia a manutenção, ele entendeu aquilo, daqui a pouco o negócio da internet virou muito maior do que formatar computador e dar assistência técnica, ou às vezes até de software, né? Que muitos também tinham até empresas de software no começo, era muito comum, né? Ele é uma empresa familiar, ele começou a crescer, ele não olhou para aquilo, ele não parou para pensar e disse assim, nossa, mas aqui tem uma tributação, tem outra, eu já vou fazer isso aqui desde o início. Ele estava no simples. O simples da tributação segue a vida, né? Aí entra aquilo que a gente comentou. Quando ele vai se deparar que o faturamento dele passou do simples, ele sai de uma tributação média de 17% para 40%, cara, peraí, eu não vou mais sobreviver. Aí ele quer tributar corretamente. Tecnicamente são dois serviços? São. Qual é a problemática disso, né? Eu não vou falar aqui da evolução para fibra óptica. Se vocês entenderam o rádio, a fibra óptica faz exatamente o que faz o rádio, né? Ela faz a conexão ali por cá. Ok. Ele vai começar a pensar nessa tributação e aí entra a tese da fiscalização. A fiscalização diz o seguinte, você não separa mais as coisas. É tudo uma coisa só. Nenhum cliente entra hoje no provedor e diz assim, eu quero o serviço de comunicação internet, só de conexão, porque eu já tenho a fibra lá. Isso eu não vejo acontecer. Não existe, né? Me corrijam se eu estiver enganado. Essa é a tese da fiscalização. É uma coisa só, você vende na internet. É o que ele quer. Então, essa hoje é a tese que as fazendas estaduais assumem. Então, certamente, aquele provedor que ele separar o serviço de comunicação à internet com o SVA do tipo SCI, certamente, o dia que ele for fiscalizado, a fazenda não vai reconhecer isso e vai pedir o recolhimento daquela diferença. Eu não estou entrando aqui, eu não estou dizendo que o Fernando entende que não existe, vejam a diferença. Eu estou dizendo que as fazendas estaduais, no processo administrativo, vão notificar, vão abrir o processo fiscalizatório e vão multar e vão te cobrar. E provavelmente, muito provavelmente, você vai perder isso administrativamente, você vai ter que ir para o judiciário. No judiciário, essa tese hoje não está pacífica. Então, só para deixar claro, o Fernando entende que existe esses dois serviços? Eu entendo que sim. Mas não basta eu entender que sim, o fiscal tem que entender que sim para você não ter esse problema lá na frente, né? Então, certamente, se você separar isso, você vai ter esse problema. Agora, existem várias outras espécies de serviço de valor adicionado que o provedor presta ou pode prestar, que a fiscalização já entende que o fato gerador é claro, desde que, vou lembrar que eu falei antes, que você venda aquilo adequadamente, né? E eu particularmente tenho uma tese que eu falo com todo provedor, que é, todo provedor presta serviço de informática. Todo. E eu ainda faço, sempre que eu vou conversar com um dono de provedor, ou com o responsável técnico do provedor, eu faço a seguinte pergunta para ele. Lá no seu NOC, se você começar a medir cada chamado que você recebe no NOC, classificar quantas chamadas os teus técnicos atendem para resolver um problema de telecomunicações, que de fato era um problema de telecomunicações, vamos imaginar a ONU que deu problema, né, que é o conversor óptico, vamos imaginar que foi um rompimento lá da fibra óptica no poste, ou, sei lá, qualquer problema dentro da tua rede de telecomunicações, e quantos chamados é porque a TV está mal conectada, é porque o computador não está bem configurado, é porque a rede wireless dele está mal dimensionada, ele tem mal um roteadorzinho e um monte de aplicativo em cima.
A resposta que eu tenho normalmente é 80-20. 80% dos chamados que o meu NOC atende é para prestar serviço interno de informática. A segunda pergunta que eu faço é, se você não atender, o que acontece? O cliente vai embora, eu vou perder o cliente, ele vai fazer outra coisa. Porque para ele não interessa se é a internet ou não, né? Não está funcionando. Ele quer que seja resolvido. Exatamente. Aí que eu explico para o cliente e falo o seguinte, né, para o provedor, né? Eu digo, olha, então, se você explicar isso adequadamente para o teu cliente, separar, porque isso é muito claro. E aí que entra mais um detalhe. O serviço de conexão à internet, ele é um serviço que ele não está discriminado no ISS. Né? Você recolhe pela nota de débito. Né? O contador não gosta disso, porque não incide nenhum imposto. Né? No Brasil, como assim não incide nenhum imposto? Não existe, né? Você presta serviço que não tem tributação. Mas o SCI está nesse limbo. Né? E essa é, obviamente, a grande briga dos fiscais. Você não paga nem para o município nem para o Estado. Ok? Agora, o serviço de informática, ele está tipificado. O fato gerador dele é muito fácil de você demonstrar e de separar. Porque fica muito claro eu dizer o que é uma rede interna e o que é uma rede externa de telecomunicações. Eu consigo classificar os insumos mais facilmente, eu consigo explicar para o meu cliente que é porque ele vai entender. Se eu tentar explicar para o cliente o que é o serviço de conexão à internet, vai dizer, tá, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Não sei o que é isso. Agora, se eu disser para ele que cada vez que ele me chamar para configurar a Smart TV, isso é uma rede interna de informática, que é o cabeamento interno, ou ainda o roteador wireless, ele vai entender. Ele vai entender que isso é diferente do serviço de conexão. Porque eu consigo demonstrar, é tangível para o cliente, é tangível para o fisco. A tipificação não é no ISS, na lei complementar. Eu recolho em cima ISS, eu pago ISS, então eu tiro uma nota fiscal de serviço, que é um serviço de informática. Então, eu consigo ter uma tese tributária mais robusta do que o SCI hoje. E a gente tem hoje a gente já tem reconhecimento, por exemplo, do Tribunal Administrativo de São Paulo, né, uma decisão bem recente de setembro desse ano, reconhecendo o serviço gerenciado de segurança da informação. A gente tem uma decisão. Isso é bem importante. Uma decisão da Fazenda, do Tribunal Administrativo, é diferente de uma decisão judicial, porque isso te dá mais segurança jurídica para o provedor, porque ele consegue trabalhar isso com os fiscais. E eu posso já passar a minha experiência para vocês de vários acompanhamentos tributários de conversa que eu tive com a fiscalização, de que eles reconhecem esse tipo de serviço, eles entendem que isso existe, sabe? Aí eles começam a entender. A questão é aquela que eu falei lá, né? Que é como que você vai vender, como que você vai adequar. Uma questão que gera muita dúvida é sobre a correta separação ou os produtos que você inclui no SCM e no SVA. Eu gostaria que você nos explicasse como deve ser, qual é o correto e nos desse alguns exemplos para ficar mais prático. Sim. Bom, o provedor, quando ele vai fazer o planejamento tributário dele, para ele saber separar bem esse serviço, como criar os combos, qual o valor de cada coisa, ele tem que primeiro olhar para a operação dele, né? Para ele olhar primeiro, no serviço que eu já presto ao cliente, existe alguma coisa que não é telecomunicações ali que eu faço? O exemplo mais fácil, né, que a gente dá é se eu faço, além do serviço de telecomunicações, um serviço de informática, por exemplo, né, dentro da rede do cliente. Esse é um exemplo bem simples da gente colocar. Eu entendendo que eu tenho isso na minha operação, aí eu vou conseguir separar o fato gerador de direito, ou seja, eu tenho um serviço de telecomunicações, um serviço de informática. Entendi isso na operação, aí eu vou olhar para a minha contabilidade. O que é importante? Eu tenho que conseguir separar quanto eu tenho de despesas e insumos para prestar o serviço de telecomunicações e quanto eu tenho para prestar o serviço de informática. Por quê? Porque se eu tenho, digamos assim, vamos usar uns percentuais, se metade do meu custo da minha operação da minha empresa está para o serviço de informática, que é um tipo de serviço de valor adicionado, então eu poderia tributar pela metade do valor? Pode ser que sim, né? Porque eu consigo demonstrar que para fazer aquela parte do serviço que é informática, eu tenho
metade do meu custo operacional da empresa. Faz sentido. Eu tenho o fato gerador, que é o serviço de informática bem definido, eu tenho um custo bem definido para fazer aquilo, né? Agora, se essa proporção for diferente disso, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um custo de 20% para fazer o serviço de informática, para prestar dentro da minha contabilidade, e eu tributo na nota 80% como serviço de informática e 20% como serviço de telecomunicação. Não faz sentido isso. Numa apuração, numa auditoria, numa fiscalização, como é que você vai demonstrar isso, né? Então, para que eu consiga, quando eu vou separar aquilo que eu já faço, eu tenho que olhar nesse formato. Tenho que saber exatamente como é a minha operação, como é a minha contabilidade. Ok. Além disso, eu também tenho que descrever esses contratos bem claramente. Eu tenho que ter um objeto contratual separado. Eu costumo, né, colocar os contratos separados. Tem um contrato para o serviço de informática, por exemplo, um contrato para o serviço de telecomunicação separado um do outro, para que não haja confusão, né? Eu já vi decisão de tribunal administrativo tributário dizendo justamente que era uma simulação que o cliente nem sabia que existia, porque tinha um contrato só que dizia telecomunicação, tinha uma frase ali dentro. E o contrato era o mesmo. Então, fiscalizando dizendo, isso é uma simulação, isso aqui nem existe, isso aqui ninguém contrata, ninguém nem sabe o que é. Não tem nem lugar dizendo que é. Então, você precisa deixar isso muito claro. E o contrato é importante, separar ele, deixar o objeto bem separado. Então, aqui a gente já falou de três questões simples, né? Operação, contabilidade, contrato, objeto contratual. Eu preciso emitir também o documento fiscal correto, né? Então, a partir do momento que eu entendo o que eu estou fazendo, eu tenho que olhar para a legislação tributária e ver qual é o tributo que incide sobre aquele serviço que eu estou prestando. Então, se for um serviço de informática, ele é tributado pelo município, né? Pela Lei Complementar 123, está tipificado lá, 1.07. É o que você vai tributar lá, e aí depende do município, nota fiscal de serviço pela prefeitura. Ok. Né? E aí o ISS tem que ver conforme o município. Se for serviço de telecomunicações, a gente já sabe, né? Vai ser nota fiscal 21 ou 22 e tem o documento. Se você optar em entender que na sua operação você presta o serviço de conexão à internet, que é outro tipo de SVA, que a gente já falou um pouco, você faz a nota de débito. Por quê? Porque não está tipificado na lei do Simples, né? Nem na federal, nota de débito. Então, esses são alguns exemplos. Se for um outro serviço como Nog ou Paramount, que são os streamings, né? Isso. Ele hoje está tipificado, salvo engano, já na Lei Complementar 123 e incide o imposto municipal. Imposto de serviço. O ISS, então. O ISS. Perfeito. E o que é necessário o provedor fazer para conseguir trabalhar com tranquilidade e não ter aquela preocupação ou estar sempre preocupado com o fisco? É muito importante que ele esteja muito bem assessorado, né? Ele tem que buscar a especialização, ele tem que estudar, ele vai ter que buscar um contador especializado, um assessor jurídico especializado no tema, para ele acompanhar ele nessa jornada, né? Porque de fato vai ser uma jornada, vai ser algo novo, ele vai ter que rever toda a operação da empresa, como eu comentei, desde a parte técnica, a parte contábil, a parte comercial, a parte jurídica. Então é muito importante que ele busque um profissional que consiga olhar para o todo dele, que entenda o negócio dele. Isso eu acho que é o mais importante para o provedor quando vai passar a olhar e fazer o planejamento tributário dele. Porque não é algo muito simples, né? Envolve muitos cenários, muitos fatores que no dia a dia, se nós só fôssemos conversar aqui, pode passar alguma coisa despercebida, né? Porque é algo bem complexo. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com aquelas promessas simples, é fácil, é só fazer assim, é só fazer aquilo, contrata o meu curso aqui de 2 horas e pronto, você já está resolvido o teu problema com contábil, operação. Não é tão simples, né? Então a gente tem que entender que é uma coisa bem séria e que se você não fizer corretamente, você vai pagar 2 vezes, porque você, lá na frente, numa fiscalização tributária, você vai ter que recolher aquele imposto que você deixou de recolher com multa e juros, né? As multas podem variar
de 75% a 150% do valor que tu tinha para recolher. Ou seja, numa fiscalização tributária, se você não fez adequadamente o teu trabalho, o teu dever de casa, pode encerrar a tua operação, porque você conseguir pagar as multas e o tributo a recolher e ainda continuar recolhendo, às vezes se inviabiliza. Num negócio como de internet, que você tem que reinvestir todo mês, você tem que estar sempre comprando insumo, crescendo a rede, melhorando, ampliando cada vez mais velocidade por menos faturamento, você tem que fazer a coisa muito bem feita. E é importante que, por mais que seja difícil, seja algo que precise de um amparo, né, de um especialista, que o provedor busque isso, né? Trabalhar regular, trabalhar certinho, é possível, né? E é um ponto bem importante que os provedores deem atenção e busquem trabalhar e busquem profissionais que auxiliem eles a ficar dentro da lei, dentro do que é correto, né? Exatamente, Jéssica. O nosso setor de provedor de internet, setor de internet e tecnologia, ele está passando por uma nova fase. Essa nova fase vai ficar quem estiver preparado. Né? Então, o provedor tem que entender que é possível trabalhar regularizado tributariamente ou na parte de infraestrutura, de postes, que eu acho que vai ser um outro tema que um outro dia a gente vem conversar. É possível trabalhar, tem como. Tem que ter dedicação, né? Tem que querer estar no negócio, mas é possível sim. A gente tem muitos cases de sucesso, muitos provedores, depois que eles adequam, ou mesmo tem muitos casos de provedores que depois que passam pela fiscalização tributária, que ele é obrigado a se adequar na marra, ele cresce muitas e muitas vezes. Ele entende aquilo que tem que fazer, porque aí a gente está olhando só a tributação direta, né? Eu pago tanto de imposto, eu passo a pagar tanto, mas existem vários mecanismos, como os créditos de ICMS, crédito de PIS e COFINS, que a empresa consegue se creditar. Então, ela, de fato, é uma nova forma de trabalho. O provedor precisa se especializar. Por isso, eu vou reforçar. É muito importante uma consultoria especializada, se cercar de bons profissionais, buscar conversar com aquele provedor que já passou por isso, para ver o que ele fez de certo e errado. Isso é muito legal também, porque aí você vai conseguir dar continuidade no seu negócio e vai crescer. Tem muito mercado ainda, o negócio da internet ainda tem muito que crescer no Brasil. É justamente por isso que o planejamento tributário é tão importante, né? Exatamente. E quais dicas, para a gente encerrar nossa conversa, você poderia deixar para os provedores? Olha, quando você vai olhar o planejamento tributário, entenda isso não só como parte contábil jurídica, entenda como uma oportunidade de tu rever o teu negócio. Para olhar aquilo que você está fazendo e como que você está fazendo. Você vai ter uma jornada que você vai poder melhorar os processos da tua empresa. Você vai poder treinar melhor o teu pessoal comercial, treinar melhor o teu pessoal do NOC. Eu vou contar para vocês alguns cases que eu tive de clientes nossos, já fiz consultoria para clientes, que ele era taxativo o NOC dele, que se um cliente dele ligasse para ele e dissesse que tinha problema na rede interna, ele não atendia. Ele atendia, explicava que o cliente tinha que procurar alguém para ver o roteador, procurar alguém para ver aquilo. Era muito comum isso. Quando o cliente entendeu que ele estava perdendo o negócio para o concorrente dele e que aquilo tinha uma outra forma de tributação, que ele podia adicionar aquilo como serviço, ele passou a reduzir a perda de clientes que ele tinha mensal, melhorou o trabalho dele nos clientes da base e ele adicionou um serviço que acabou tendo um diferencial no mercado dele, ele cresceu. Então, a minha dica principal é: aproveita a oportunidade para você olhar para o teu negócio, que você vai com certeza crescer fazendo um trabalho bem feito. Perfeito. Bacana. Agradeço sua participação aqui hoje, Fernando. Vai ser bem legal esse vídeo para quem está nos assistindo, para os provedores aprender e também tirar algumas dúvidas a respeito de planejamento tributário. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui para vocês, Jéssica Pretiz, eu vou ter o prazer de responder aqui, mandar a resposta por e-mail, por WhatsApp, da melhor forma. Pode comentar nos comentários do vídeo e aí a gente vai buscar a resposta junto com o Fernando. Obrigado, pessoal, e até a próxima!